sou a Dani. E eu sou a Raíza. Sejam bem-vindos ao podcast Escuta Elas. Bom dia, pessoal! Bom dia, Ra! Bom dia, Dani! Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos ao podcast Escuta Elas. Estamos no quinto episódio. E hoje a gente escolheu um tema um pouco polêmico, digamos assim, né, amiga? Nós vamos falar sobre depressão, porque a gente entende que é um assunto importantíssimo de ser discutido, de ser dividido, né? E a gente vai trazer aqui as nossas experiências, um pouco, né? Das experiências que a gente viveu, para que vocês possam se conectar também com as nossas histórias e assim a gente poder se abrir mais, né, para entender como que inicia a depressão, né, o que acontece e como que a gente pode também sair, né, de uma depressão. Sim. Então, para a gente começar hoje, né, a falar desse assunto, quer dividir com a gente um pouco da tua história, Sim. como que foi para ti estar nesse lugar e como que tu saiu desse lugar? Vamos lá. Bom, eu, na verdade, até um ponto muito importante, eu e a Dani, a gente estava conversando antes de começar esse episódio e esse não foi a minha primeira depressão que eu tive. Eu já tive anteriormente, há uns anos atrás. Eu esqueci até de te mencionar. Então, não foi a primeira vez, né? Mas essa última, que foi a depressão pós-parto, ela foi muito intensa, porque, né, mexeu com tudo. Mexeu com as minhas estruturas, mexeu com a minha parte emocional, espiritual. Eu questionei o lugar que eu estava, quem eu era, por que eu estava ali. Depressão pós-parto. Eu estava com um neném recém-nascido em casa. Nossa. E longe da nossa família, né, amiga? Porque morar longe, o intercâmbio, ele coloca a gente nesse lugar vulnerável e de testar os nossos limites e até onde a nossa fé alcança. E ela vai longe. E a depressão pós-parto, ela foi intensa, mas ela foi muito esclarecedora também ao mesmo tempo. Porque eu pude conhecer quem eu era na minha sombra. E eu pude ver a minha luz acendendo. Olha que lindo, gente. Né? E entender que essa luz era o meu guia, que era essa luz que ia me colocar de novo no caminho, né? O que não foi da noite pro dia, né, amiga? Você sabe, a Dani também vai compartilhar a parte dela. Mas durante a depressão pós-parto, eu me sentia dentro de um vórtice. Era como se tudo ao meu redor estivesse girando e eu estivesse olhando por uma janelinha. E tudo acontecendo. E eu presa naquele lugar. Como se eu estivesse dentro de um quarto, um vórtice, não sei. Era muito intenso. E eu sabia que eu estava nesse estado depressivo. E foi quando eu reconheci isso. Eu não lembro o tempo, tá, gente? É muito difícil para mim ainda falar sobre tempo. Se foi em uma semana, 2 semanas depois do neném nascer. Sim. Não sei. Mas quando eu percebi que eu estava nesse estado depressivo, foi aonde eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso trazer movimento para essa minha vida, porque eu tô vivendo uma das coisas mais lindas que Deus poderia me dar. Só que eu tô aqui presa nessa dor, nesse vórtice, né? Então, o começo, assim, foi bem intenso. Foi mais ou menos assim. E esse foi o início, assim, dessa depressão. E aí eu fiz um movimento para sair dele, mas eu queria que a Dani também contasse um pouquinho do início dela, pra gente ir por partes. Fazer o fechamento junto. Porque é muito intenso, né? Esse assunto, ele é denso, mas ele é muito transformador ao mesmo tempo, quando a gente escuta aos poucos. Exatamente. Bom, eu tava até agora aqui pensando enquanto, né, porque eu já escutei essa história tantas vezes, mas eu vivi contigo, mas eu tava aqui agora escutando tu falar de novo, narrar essa história, e me veio de novo, né, que a gente viveu juntas. É verdade. A gente viveu juntas. Olha, a pessoa fica alegre porque ficou depressiva junto. Não é isso. Mas a gente, enquanto a Rá vivia a depressão dela, eu também tive os meus momentos, né, que eu também me vi depressiva. E, na verdade, foi algo muito louco, né, Rá? Porque eu sempre via, né, pessoas muito depressivas, convivia com pessoas muito depressivas. E
a gente aprende muito, acho que é muito cultural, que a gente não pode estar triste nunca, que a gente tem que estar feliz o tempo inteiro, né? E aí... Good vibes. E entra naquela positividade tóxica que eu e a Rá, a gente sempre foi contra, né? A gente acredita muito em ser positiva, né? Pra vida, pra como a gente encara, mas muitas vezes a gente entende que precisa expressar quando a gente não tá bem. A gente precisa ter aquele momento, vamos entender assim, ó, eu continuo sendo positiva pra minha vida, pra tudo que tá acontecendo, mas eu preciso entender que eu tô passando por um momento difícil, desafiador, enfim, e eu vou olhar pra isso, mas eu escolho continuar positiva na minha vida. Simples assim. Sim. Né? Então, o que aconteceu? Quando eu tive sintomas, antes de me sentir um pouco depressiva, eu tive um burnout, eu fiquei totalmente desalinhada, eu tava de saco cheio de tudo, eu não queria fazer mais nada do que eu tava fazendo, nada mais fazia sentido na minha vida, eu cheguei a ter diversos pensamentos pesados, assim, né, pesados em relação à minha vida, o que eu queria, onde eu queria ir, o que eu tava fazendo. Né, pra quem não sabe, eu e a Rá, a gente mora fora já há muito tempo, né, muitos anos, e a gente sempre reavalia a nossa vida, né, o que a gente tá fazendo, onde que a gente tá, sabe, será que a gente tem que continuar, pra onde a gente tem que morar, enfim, a gente reavalia o tempo inteiro, porque a gente sente falta da nossa família, né, Rá? Com certeza, é a nossa base, né, a nossa raiz. Porque né? é a nossa base, então eu, nesse lugar que eu tava, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu não quero mais viver isso que eu tô vivendo. Será que faz sentido trabalhar com o que eu trabalho? E eu comecei a contestar tudo. Aí eu vi que eu tava realmente pirando e tava entrando num lugar que eu precisava me retirar um pouco e me acolher. E foi aí que eu tive um início, né, de uma depressão que, graças a Deus, eu consegui, né, olhar pra ela a tempo e entender que tava tudo na minha cabeça e que se tava tudo na minha cabeça, eu podia mudar. Só que aí é que tá o erro, né? Não é um erro, mas assim, a gente acha que muda da noite pro dia tudo. Que é só decidir, vou mudar, a partir de amanhã eu já não estou mais nesse lugar. Não é assim. Não. Né, amiga? Não. A gente precisa, sabe, Tempo. olhar, né? Tempo, espaço. Exato. Acolhimento, né? Que nem a gente falou. Paciência. Suporte, buscar suporte, autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele é tão importante quanto pra gente evoluir, mas pra gente conseguir sair da lama também, viu, gente? Então, assim, não acha que se autoconhecer é só ver coisas boas e lindas e saber os seus pontos positivos. Sim. Não, é pra te ajudar a reconhecer que você tá num lugar desconfortável, que você não tá feliz ali, e qual é o movimento que você tem que fazer para conseguir sair de lá, né? E eu acho que, além de tudo, antes até desse movimento que a gente estava falando, o que pegou muito o Yahá foi que nós, como terapeutas, né, como pessoas que nós sempre procuramos olhar pra gente, olhar para tudo que acontecia, trabalhar com as nossas crenças. Quando a gente se viu nesse lugar, num primeiro momento, a gente ficou num lugar assim, mas como assim? Como que isso tá acontecendo contigo agora? Mas aí logo em seguida vem aquele pensamento, né, Rá? Somos humanos. Somos humanos, somos seres humanos, a gente não tá aqui somente. A gente não é superior. Não. Na verdade, da mesma forma como a Dani passa, eu passo, e você aí do outro lado tá passando pelo processo da vida, todo mundo vai passar pelos processos, pelas provações, pelos testes. E o autoconhecimento é isso. É você subir todos esses altos e baixos, caminhar tudo isso e ter a positividade necessária para te levar adiante, para você continuar, para você ter força para continuar. Né? E acho que é legal também a gente agora, né, que já a gente contou brevemente um pouquinho da nossa história, trazer como que a gente saiu disso, né, Rá? Quer falar um pouquinho como é que foi? Sim. Como é que tu saiu desse lugar? Sim. Eu acho até interessante, porque geralmente quando a gente está mais depressivo, no meu caso foi uma depressão pós-parto, então além da depressão pós-parto, eu estava vindo puerpério junto, né? O que é um pouco desafiador você identificar o que é uma coisa e o que é outra. Primeiro de tudo, buscar ajuda, suporte de alguém que realmente possa te falar, é isso ou não é isso.
caso, aqui na Austrália, a gente procura um GP é um clínico geral. clínico geral. É, Esse clínico geral, ele atende em todos os setores aqui. Né? isso. E eu procurei ajuda e aí foi identificado, sim, que eu tinha o puerpério, né? Mas que tinha algo a mais. E que realmente na hora, quando eu identifiquei isso, eu falei pro meu marido, eu falei assim, eu acho que eu estou com depressão pós-parto, porque eu não estou no meu... Centro, né? Zero centro. Uhum. Eu tava girando praticamente. Eu tava assim, ó, de ponta cabeça, eu não sabia. Porque falam, o puerpério você fica mais emotiva, não sei o que, você pode chorar mais, né? Não é que eu chorava mais, eu chorava por horas. Eu olhava pra minha neném e eu chorava por horas. Eu não sabia o que fazer. E aí eu me sentia perdida. E isso acabava me levando para um lugar muito dolorido, né? E foi fazer esse movimento primeiro. Procurar ajuda e saber onde você está. Qual o momento que você está. É uma depressão já. Você está com o começo de uma depressão. Você já está muito a fundo e precisa trazer outras ajudas, né? O autoconhecimento foi essencial porque me ajudou a identificar isso, sabe? E o suporte da família também, das pessoas que estão ao seu redor, né? No meu caso era meu marido, a Dani, que eu precisava conversar, e mais algumas outras amigas de fora também, que teve uma amiga que foi assim, ela conversando comigo, ela identificou, ela falou assim, eu sei que você está passando porque eu já estive nesse lugar. Vai ficar tudo bem. Nossa, essa é a melhor frase. E realmente vai ficar tudo bem. Quando ela me falou isso, foi como se ela soubesse o que eu estava sentindo e realmente ela passou por uma depressão pós-parto e me deu força. Eu falei, tá tudo bem sentir isso aqui, tá tudo bem estar nesse lugar. E eu vou fazer esse movimento agora, muito amor, muito carinho. E muita fé, né? Muita fé. E assim, todos os dias eu vivia assim, ó. Pela próxima hora eu vou conseguir estar bem. Mais uma hora eu vou conseguir até terminar o meu dia. E assim foi. E assim foi. E aí foi essa fé de continuar e todos os dias. Porque quando você tá nesse lugar de dor, um dia inteiro, 24 horas é muito tempo. Então uma técnica que eu aprendi foi tenta por uma hora. Então não tem que pensar até, como que eu vou chegar até a noite? Não. O que eu tenho que fazer até essa próxima hora? Eu tenho que sobreviver. E eu vou sobreviver da melhor forma possível, feliz, e tentando trazer coisas boas pro meu dia. E aí eu ia mais uma hora, até que terminar o meu dia. Até que um dia, simplesmente, tudo isso eu tava sorrindo novamente. Mas como a Dani já disse, não é da noite pro dia. Não é da noite pro dia. E você, amiga, como que foi pra você? Eu acho que esse movimento, os nossos movimentos foram bem parecidos, né? Porque a gente acaba seguindo o mesmo caminho, né? Pelo entendimento assim que a gente tem das coisas, né? Da nossa consciência, do que faz sentido, do que a gente acredita, da espiritualidade que é muito forte na gente, né? Só que são momentos que tu desacredita de tudo. E tu põe em jogo, tu põe em dúvida, na verdade, ali, realmente existe algo maior? Né? E aí tu, não, para, que é isso, volta atrás. Né? Tu vai te questionar muitas vezes. E tá tudo bem. E o que me ajudou a sair desse lugar, assim, de depressão, além de me acolher, ter fé, né? Dedicar a maior parte do meu dia para mim mesma, para as coisas que eu gostava de fazer, cuidar de mim, começar a focar em mim, né? Escutar músicas que me elevavam a minha energia, a minha frequência. Eu mudei tudo no meu dia. Eu comecei a transformar. Eu já não assistia mais notícias negativas de tragédia, de jeito nenhum. Eu já não ficava olhando stories de ninguém. Eu me fechei para parar de assistir tudo que pudesse me influenciar negativamente, porque eu estava num momento de muito recolhimento. E isso foi muito importante para mim. Toda vez que eu olhasse para as redes sociais, eu poderia enxergar alguma coisa ali que não ia me ajudar naquele processo. Então eu resolvi escolher o que assistir, o que escutar e aonde ir e me conectar com as pessoas que eu queria e sentia que iam me trazer paz. Não me conectar com qualquer um, não me abrir para qualquer pessoa, evitar estar perto de pessoas tóxicas, evitar falar
e comentar de qualquer outra pessoa, né? Então, passar muito tempo com a minha gata me ajudou muito também. E, ao meu ver, o que foi a chave de tudo foi me reconectar com a minha ancestralidade. Eu já vinha fazendo esse movimento, né? A Rata sabe, nós fazemos, né? Sim. Há muito tempo, mas eu senti uma necessidade grande de ir para o Brasil e eu fui para o Brasil me reconectar de novo com os meus pais, né? Com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão. E eu fiquei imersa lá durante 40 dias, só perto de pessoas que aqueciam o meu coração, onde eu podia revisitar quem eu já fui, quem eu tinha me tornado e quem eu queria ser, né? A partir de agora. Então foi onde eu me curei. Foi através de todas essas ações que eu tive, mas a fundamental foi ir pro abraço, sabe? Pra minha raiz mesmo, né? Da onde eu vim, entender da onde tudo começou, sabe? Entender que aquele lugar era um lugar seguro e que eu podia voltar a qualquer momento, mas não só pelo meu pai e pela minha mãe, mas o lugar que eu vim, a minha origem, sabe? Aquilo me ajudou demais a sair desse quadro e foi maravilhoso, porque, né? Que foi maravilhoso. Voltei outra pessoa. Né? E sempre é. Maravilhoso. Mas o processo, a caminhada, né, durante o tempo. Exato, amiga. E agora que comentou isso, é uma coisa importante a gente falar que não vai acontecer a mesma coisa com todo mundo. Cada pessoa vai experienciar e pode experienciar a depressão em algum momento da sua vida sem sequer saber, sem achar que isso está acontecendo, né? Ou só descobrir até bem mais tarde. E os processos de cura, a gente sempre fala que eles não são lineares, né? Eles vão acontecer quando a gente menos espere, das maneiras mais improváveis possíveis. Então a cura às vezes está em só a gente cuidar da gente, se acolher. Outras vezes está em a gente procurar estar perto das pessoas que nos amam, sentir esse acolhimento, né, do lado de fora, assim. Muitas vezes, e que a gente sempre recomenda aqui, é passar por muitas terapias que a gente sempre faz, eu e a Ra, e pra gente é fundamental. A terapia que você se sinta bem, né, Ra? Que você se encaixe, assim, sem uma linha certa, né, que você tem que seguir, assim. Mas a gente percebe que é diferente. Vai ser sempre diferente, né? Porque você fortalece, né? Você se fortalece passando por terapias. Terapia convencional, terapia holística, seja qual for, assim, é uma ferramenta de autoconhecimento, é uma ferramenta para você, né, se fortalecer mentalmente e espiritualmente, e você separa um pouco o que é seu e o que não é. Sim. A gente carrega muita coisa que não é nossa. E tu consegue ver o que vai funcionar para ti e o que não vai funcionar, né? Exato. Não se prender, né, tanto ao... Não existe um certo ou um errado, né, nessas situações. O importante é você se acolher e suporte. E tempo, né, Ra? E tempo. O mais importante. A Ra chegando aqui, ó. Ai, Deus! O tempo, gente, o tempo. Ele é sagrado. Eu já disse isso, acho que no segundo episódio nosso do podcast, e eu falo aqui de novo. O tempo de cada um é o tempo sagrado. E é esse tempo que importa. Exato. Nada mais importa. Respeite o seu tempo. Ai! Nossa, esse é um episódio um pouco, talvez, que vocês que estejam escutando sintam a energia talvez um pouco mais pegada, assim, um pouco mais densa, mas eu acho importante que vocês deem continuidade no processo de vocês e saibam que tá tudo bem. Exato. Se sintam encorajados, né? Porque se você entrar nesse lugar em algum momento, se você se sentir assim em algum momento, você pode encontrar uma saída, né? Sempre tem uma saída. Não é algo que você precisa viver é algo que você pode olhar, aprender, né? Crescer com isso, procurar ajuda, procurar pessoas que te auxiliem, né, nesse caminho. E não guardar isso só pra si, né? Não precisa, né, guardar. Não precisa guardar pra si mesmo. E isso é uma cura que vai te fortalecer pro que tá por vir. Exato. É isso então, né? Ai, foi lindo, gente.
Obrigada, Rá. Obrigada a você, Dani. Obrigada, pessoal, por escutar. E eu acho que já falamos demais por esse episódio. Se deixar, a gente fica até amanhã aqui, porque a gente fica sentada uma na frente pra outra e só fala, né? O importante é que vocês escutem e levem o que fizer sentido. O que fizer sentido pra vocês, o que tocar no coração, né? Eu acho que esse é o nosso objetivo principal. E é isso, um beijo no coração e até o próximo. Até semana que vem. Um beijo.